Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo momento da aula de hoje e vamos iniciar com a correção das atividades. Lembrando que quem ainda não estiver com o livro, anota todas as informações no caderno, o número da página, o número da questão e a resposta, para depois fazer a atualização do livro. E é importante manter sempre o livro atualizado porque ele será corrigido no final da unidade. Então vamos aí à nossa primeira questão na página 9. Ela diz o seguinte: de acordo com os mapas, a América Latina apresenta uma diversidade de climas e de coberturas vegetais. Foi o que a gente tinha visto na aula de hoje, tá? Destacamos apenas nessa primeira aula toda a questão que envolve o clima, tá? Na próxima iremos falar sobre vegetação. Considerando seus conhecimentos prévios e os mapas apresentados, aponte o fator que possibilita tal diversidade natural. Então, no livro de vocês, tem aí a presença de dois mapas, um que mostra a diversidade de climas presentes na América Latina e outro que mostra a diversidade da cobertura vegetal também presente nessa mesma porção do continente americano. Então, de acordo com o que a gente tinha visto na aula de hoje, a característica principal aí que vai possibilitar essa grande diversidade é justamente a grande extensão latitudinal que o continente americano como um todo ele apresenta. Porque a gente tinha visto na aula de hoje, quando falamos sobre essa diversidade climática, que devido a essa grande extensão latitudinal que o continente americano ele apresenta, ele tem terras aí ocupando todas as faixas climáticas, todas as zonas climáticas. Então, justamente por esse motivo, e claro, ligado a outros fatores do clima, essa diversidade ela vai ser possível. Mas em especial, consideramos aí a extensão latitudinal que o continente como um todo apresenta, tá certo? Vamos então aí com a nossa segunda questão, ela diz o seguinte, ó: o mapa abaixo indica a ocorrência de queda de neve na América do Sul. Observe o mapa e responda à questão. Que fatores climáticos determinam a distribuição geográfica da ocorrência da queda de neve na América do Sul? Então, ali nós temos um mapa representando a América do Sul. Temos ali dois paralelos cortando, né, o território da América do Sul, linha do Equador ali mais ao norte e o Trópico de Capricórnio mais ao sul. Toda essa faixa em cinza escuro que vocês estão observando aí no mapa, ela representa áreas onde há a ocorrência de neve no continente, na porção sul do continente americano. Então, quais fatores, de acordo com o que a gente tinha visto na aula de hoje, explicam a ocorrência de neve nessas porções aí marcadas em cinza? Bem, considerando essa representação mostrada aí na figura, existem dois fatores aí climáticos que vão explicar a ocorrência de neve nessa região, que é justamente as altas latitudes e as altas altitudes. Né? Então, o fator latitude e o fator altitude, eles são responsáveis aí pela possibilidade de ocorrência de neve em alguns pontos da América do Sul. Como a gente tinha visto na aula de hoje, principalmente em regiões ali na parte mais oeste do continente, né? Onde se localiza a Cordilheira dos Andes, o topo das montanhas, a gente tem justamente são cobertas por neve, tá? E em áreas como ali no extremo sul do Brasil, onde tem latitudes muito altas, ou seja, muito distante da linha do Equador e abaixo do Trópico de Capricórnio, em algumas épocas do ano, devido a outras questões climáticas também, a gente pode ter a ocorrência de neve, tá certo? Então, observem aí a resposta, tá ok? Próxima questão, ela fala o seguinte, ó: no Oceano Pacífico, na região norte do Chile, encontra-se o deserto do Atacama, considerada a região mais seca do mundo. A sua existência pode ser atribuída, entre outros fatores, à seguinte corrente. Então, de acordo com o que a gente viu um pouco na aula sobre isso, né, a influência das correntes marítimas sobre as características climáticas de uma determinada região. E vimos que na região ali onde encontra-se o deserto do Atacama, por ser uma região muito seca, um dos fatores que explicam é justamente a atuação
de uma corrente marítima. E que corrente é essa? Então, letra A, a corrente de Humboldt, que é uma corrente quente. Letra B, Malvinas, que é uma corrente fria. Letra C, corrente fria de Humboldt. Ou letra D, Labrador, uma corrente fria. Então, de acordo com o mapa que eu apresentei na aula de hoje para vocês, a gente sabe que a resposta correta aí é a letra C, corrente de Humboldt, que é uma corrente fria, que vem das regiões mais no extremo sul do continente americano e migra ali até o norte do Oceano Pacífico, tá certo? Próxima questão, ela diz o seguinte, ó, marque a única alternativa que traz somente fatores climáticos, isto é, aqueles que contribuem para determinar as condições climáticas de uma região do globo. Então, nós vimos que existem os elementos do clima e os fatores do clima. Esses fatores do clima são justamente características aí de um determinado local que vão influenciar os elementos climáticos e, consequentemente, também vão definir as características do clima de uma determinada região. Então, dentro das alternativas, a única que apresenta fatores climáticos, aí a gente tem letra A, correntes marítimas, temperatura do ar, umidade relativa e amplitude térmica. Essa não é. Letra B, latitude, pressão, altitude, hidrografia, massas de ar. Letra C, hidrografia, correntes marítimas, latitude e pressão. E letra D, altitude, massas de ar, maritimidade e latitude. Então, de acordo com o que vimos na aula de hoje, resposta correta, letra D, tá certo? Altitude, massas de ar, maritimidade e latitude são exemplos de fatores do clima. Quinta questão, ela fala o seguinte, ó, a existência de extensas áreas secas localizadas nas costas ocidentais do continente, em latitudes vizinhas a ambos os trópicos, é determinada essencialmente pela presença de correntes marítimas frias ao longo dos litorais. Letra B, presenças de áreas de baixa pressão atmosférica. Letra C, presenças de correntes marítimas quentes ao longo dos litorais. Ou letra D, alternância entre massas polares e equatoriais em tais latitudes. Então, a gente sabe que, de acordo com o que vem mostrando aí nessa questão, a resposta correta é justamente a letra A, a presença de correntes marítimas frias ao longo dos litorais, tá certo? Bem, pessoal, essas foram as correções das atividades de hoje. Lembrando que qualquer dúvida sobre esse ou assuntos anteriores, falem comigo lá no Instagram, tá certo? E aguardo vocês daqui a pouco, então, no encontro ao vivo no Google Meet, tá certo? Tchau para vocês e até a próxima.